muito legal, né? Muita informação dessa amor. Nossa, Essa demais. parte de comida é muita coisa, né? Muita É. informação. Mas foi bem legal, assim, a interação do pessoal, né? Até mesmo porque culturas diferentes, né? Nós moramos em lugares diferentes, então acaba tendo cultura alimentar diferente também, né? E o assunto que eu queria relatar hoje, até na live, é um assunto importante, porque por conta da época que estamos vivendo agora, né? Por conta da pandemia, nessa questão de quarentena, né? Quem que está conseguindo fazer dieta nessa quarentena, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Exatamente, eu acho que porque houve um aumento de ansiedade, né? A gente ficou um pouco mais ansioso, porque é muito novo, né? Tudo que está acontecendo. E não pode sair de casa, né? Eu não sei como que está a situação em cada cidade, né? Que o pessoal mora, mas pelo menos aqui em Barretos a situação está meio complicada, né? É uma cidade pequena, e tá bem complicado aqui. Então a gente acaba ficando aquela ansiedade, aquela preocupação, se pode sair, se não pode sair, né? E tudo mais. O que você tá achando de tudo isso, Samu, em relação a isso? Então, também acho, Mi, que foi o que você falou. A gente fica muito nervosos, né? Ansiosos, e tudo isso acarreta na nossa alimentação, nos nossos pensamentos. A gente, às vezes, tem pessoas que comem mais, outras pessoas também comem menos. Então, acarreta E a, várias coisas. e a gente acaba comendo aquilo que realmente não precisaria, né? Então a gente acaba comendo mais Sim, besteira do que comida saudável. E quando a gente tem uma rotina de trabalho que você sai, então você tem horário para entrar, horário para sair, horário para dormir e tal, é mais fácil a gente organizar uma rotina. Mas aí, de repente, as pessoas que tiveram que ficar em casa, né? Muitas começaram a trabalhar em casa, outros perderam até o emprego por conta da situação. Então, vai aumentando mais o que acarreta mais essa questão, né? A gente vai ficando mais sim, nervoso e tudo mais. com, E, e a gente tem que com pensar que o nosso certeza. cérebro, né, ele é o responsável por todas as nossas emoções, entendeu? Então, o que acontece? Atualmente, o que mais tem acarretado às pessoas, né, são doenças mentais. E doença mental que eu falo não é uma doença que fala assim, nossa, eu tô ficando doido. Não, não é isso não. Ansiedade, né, excesso de ansiedade. Então, hoje a gente consegue ver até crianças sofrendo de ansiedade. Antigamente eram pessoas mais adultas, né, que sofriam com isso. Mas hoje não, hoje no consultório, na minha prática clínica, eu vejo crianças que têm compulsão alimentar por conta de ansiedade. E o que uma criança entende ainda da vida, né, de problema, né, e tudo mais. Mas às vezes o que a gente vive dentro de casa, né, então o que os pais vivem, os irmãos mais velhos, né, os que os adultos vivem, acaba passando também para a criança, né? E com isso, essa questão do transtorno da compulsão alimentar, ela pode acontecer, né? Então, e para a gente ter uma noção do que é um transtorno da compulsão alimentar, para chegar a esse ponto, às vezes precisa fazer até um tratamento para a gente perceber o tanto que é sério, né? Essa questão. Então, por isso a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E a alimentação ela é de extrema importância, exatamente por isso. E pior de tudo é que muitas pessoas, às vezes, aumentam a ansiedade por excesso também de dieta, né? Tem uns que Sim, é por não fazer dieta de jeito nenhum e por conta de outra situação, agora outros é por conta, eu tenho que emagrecer, então eu quero fazer uma dieta muito restritiva, a gente chama das dietas da moda, né? E aí começa a fazer aquelas dietas malucas que não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que acordar cedo, fazer um exercício em jejum, depois comer uma coisa mais assim restritiva, e com isso a pessoa acaba tendo qualidade ou ela acaba tendo um entristecimento, né? Ela fica mais triste. O que você acha disso? é bem isso, com certeza. Tem tudo a ver. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas tentam, assim, ter uma fuga, né, para aquilo que elas estão sentindo. Eu acho que, geralmente, às vezes não é nem por conta da pandemia, porque eu vejo mesmo em pessoas que têm uma vida, antes da pandemia, tinha uma vida normal,
e mesmo assim já sofria de um problema de alimentação, que a pessoa não se Sim, alimentava sim. direito, a pessoa não tinha tempo, ou às vezes por conta do trabalho, preferia comer outra coisa ao invés de se alimentar, ou, Aham. sabe, várias outras coisas, assim, é complicado. É por isso Não, é que eu, complicado mesmo. na mesma a gente tem que saber as opções, né, também, acima de tudo. Exatamente. E a Daiane colocou um negócio aqui no chat, né, o que ela falou, a Michelle tem um dado atual que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E realmente, gente, aqui no nosso país, nossa, o que as pessoas têm sofrido de transtorno, de ansiedade, né, é uma coisa, tipo, é fora do normal. E isso tem prejudicado nas outras coisas, né? Tem prejudicado a vida da pessoa, né? Então, tem muitas pessoas que a ansiedade passa a ser tamanho, né? Aumenta tanto, o que pode acontecer? Leva uma depressão, né? Leva, às vezes, um transtorno que é muito pior, né? Então, e essa questão da alimentação, ela é muito importante, por quê? Porque às vezes, né, isso eu vejo na prática clínica, a gente viu até no grupo durante essa semana, através das perguntas do pessoal, que todo mundo fica assim, nossa, eu preciso emagrecer, tal, o que eu faço? Na verdade, porque quando eu falo que é uma coisa muito individualizada? Porque a gente tem que pensar como que é a minha rotina, né? Então, o que eu faço? Sim. Que horas que eu durmo, que horas que eu acordo, que horas que eu faço as minhas refeições? Eu mastigo? Será que eu como devagar? Será que eu como e bebo junto com a refeição? Né? Será que eu estou fazendo exercício físico? Estou conseguindo praticar alguma coisa? Né? Então, na verdade, a alimentação não engloba só aquilo que a gente come, não é só o alimento, mas tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, hoje tem estudos que comprovam que tanto uma alimentação equilibrada e balanceada, como passamos, né, as informações pessoal do grupo, quanto um exercício físico, mas um exercício físico que a pessoa goste de fazer. Então, eu gosto de caminhada, então faça caminhada. Eu gosto de musculação, academia, vai para academia. Mas agora na pandemia está tudo fechado, não tem como. Mas a gente pode fazer em casa, né? Então, esses dias eu peguei um cabo de vassoura, peguei 2 vidros de amaciante de 2 quilos, e aí Eu eu vi. amarrei com a borrachinha lá e fiz uma barrinha, né? Então, querendo ou não, nossa barrinha tem 4 quilos. Sim. Então, às vezes, a gente tem que inventar, entendeu? Acho que se a gente começa a inventar as coisas, né? Então, fazer o exercício em casa. Hoje a gente entra no YouTube, nossa, o que tem de aulas de exercício, aula de aeróbica, aula de zumba, aula de funcional, de HIIT, mas de treino de tudo quanto é jeito, que dá pra gente fazer em casa, né? E aumentou muito a quantidade de aulas no YouTube exatamente por conta da pandemia, né? Porque não tinha, também tinha, mas não era tão procurado. Agora, por conta dessa questão do pessoal ficar em casa, aumentou muito a procura, né? Então, não é interessante a gente fazer um exercício em casa? Porque às vezes a desculpa que a gente tem, não dá tempo de eu sair, né? Eu tenho que sair, eu tenho que ir lá para academia, mas depois tenho que fazer minhas coisas em casa, tenho que trabalhar, não dá tempo. Não, mas se a gente está dentro de casa, né? Será que a gente não consegue organizar meia hora que seja para fazer um exercício? O dia tem 24 horas. Se a gente conseguir fazer um cronograma e organizar o nosso dia, será que a gente não consegue tirar 30 minutos do dia? Né? E as pessoas também querem, assim, vale ressaltar que elas querem aquelas dietas milagrosas, né? Que você vai fazer num dia, no outro dia já vai estar magra, já vai perder os É, quilos que você quer. Mas a e gente às também vezes, pode falar. tem que se conscientizar que é um processo, né? Que ele vem com o Exato. tempo, sabe? Não, Tem e que você ter. falou certo, porque será que é tão fácil assim também de engordar? A gente eu falo isso para os pacientes, às vezes chega no consultório, nossa, porque aquela ânsia de emagrecer. Então, tipo assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Mas peraí, em quanto tempo a gente engorda? Em quantos anos, às vezes, a pessoa ela vem engordando para querer emagrecer num período aí de um mês? Entendeu? Então, tem pessoa que fala assim, não, eu engravidei na gestação e o filho dela, o último filho dela foi há 15 anos atrás. Então, faz 15 anos que a pessoa vem engordando, né?
Então, o que acontece? Se a gente pega e começa a aumentar, aumentar não, alimentar essa ansiedade, então fica com isso na cabeça, não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer, eu tenho que... O que acontece? Aumenta mais essa ansiedade, né? E aí a gente vai fazer certo ou fazer da forma errada? Porque a gente vai fazer da forma desesperada. E a forma desesperada tende ao quê? Tende ao erro, né? A Maria até perguntou aqui, ó, tem tratamento para compulsão alimentar? Tem sim, Maria. Só que para a gente saber o transtorno de compulsão alimentar que a gente chama, é necessário passar com uma equipe médica, não só a equipe médica, na verdade, uma equipe multidisciplinar. Então, nutricionista, às vezes um terapeuta, né, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, né? Porque tem pessoas que às vezes têm que fazer o uso de medicação, tá? Então, não são todos que têm compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma coisa assim, que a pessoa come, mas uma quantidade muito, muito grande de calorias, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô ansiosa, comer um pouquinho a mais. Não, mas isso não é uma compulsão alimentar, tá? Isso daí pode ser também por conta da ansiedade mesmo, esse aumento do desejo, tá? Mas para dar um diagnóstico de compulsão alimentar é necessário passar em especialistas, né? Para saber realmente se é uma compulsão mesmo. E a compulsão alimentar pode levar a pessoa a ter outros tipos de transtorno, né? Que a gente chama de transtorno alimentar, né? Já ouviram falar de transtorno alimentar? Aí vem qual? Bulimia, né? Então, bulimia, geralmente é aquela pessoa que ela come, 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 causa o vômito, né? Então, é muito sério essa doença. Anorexia, que é aquela pessoa que para de comer, né? Então, ela fala assim, não, porque eu estou acima do peso, e às vezes ela já está abaixo do peso, né? Mas ela se enxerga acima, né? Que é uma distorção da imagem corporal. Então, o que acontece? A pessoa para de comer, e nisso ela vai enfraquecendo, ela vai ficando doente, né? Então, eu tenho uma paciente que está com esse transtorno, então eu vejo a dificuldade da pessoa de conseguir melhorar, né? Então, no caso, ela está passando com uma psicóloga, né? Então, estamos avaliando para ver se tem a necessidade dela passar com um psiquiatra, mas por enquanto a vontade dela é tanta de melhorar que a gente está conseguindo fazer com que aos poucos ela melhore. Mas também é aquele negócio do quê? De cada dia ela melhora uma coisa. Então ela não vai conseguir sarar do dia para a noite, né? Porque esse problema dela já vem já de tempos e a mãe dela nem sabia o que estava acontecendo. Então, tudo a gente tem que pensar o quê? Que nada é fácil. Tudo que tem adaptação, tudo que gera uma mudança, é difícil. E a alimentação não é diferente, né? Então, quando a gente fala se alimentar melhor, mudar um hábito, e na verdade a gente não muda hábito, como eu expliquei para vocês. A gente constrói um hábito novo, né? A gente não consegue mudar aquilo que às vezes a gente tem. A gente nasceu e tem aquele hábito, então não é uma coisa que a gente fala assim, não, eu vou mudar esse hábito, não, eu preciso colocar um novo em cima desse daqui, né? Então, através de algumas mudanças, estratégias, aí eu consigo melhorar esse hábito, né? Consigo criar um novo. Agora, se eu ficar com aquele desespero, eu tenho que fazer dieta, tenho que fazer isso, aí vai começar a fazer exercício, um dia que come um pouco a mais, faz exercício em excesso, isso pode trazer malefício também, né? Então a pessoa não fica feliz, ela fica mal. E aí ela começa a ficar traumatizada tanto com a alimentação quanto com o exercício. Então vai durar quanto tempo essa vontade dela mudar? Vai durar pouco. Vai durar durante um período só e depois ela volta a comer do jeito que comia antes, né? Então, assim, alimentação é uma coisa muito, muito séria mesmo, né? A Maria perguntou qual é o Realmente. especialista. Ô Maria, geralmente a gente fala que é psiquiatra, tá? Se a pessoa ela perceber que está tendo esse tipo de transtorno de ansiedade e levando a compulsão alimentar, a gente fala que pode procurar o terapeuta e psiquiatra também ajuda bastante, porque às vezes tem que entrar com medicação. É complicado. Eu vejo assim que às vezes a gente também pode ter escolhas, né? Porque a gente come o que a gente compra, a gente come o que a gente coloca dentro de casa. Uhum. Então, né, sim, eu posso comprar um tanto de pão ou alguma coisa que te faça engordar. Mas às vezes a gente fala, meu, mas por que eu comprei? Ou por que eu coloquei dentro de casa? Né? Então, Então a gente às vezes tem essas escolhas também.
E o maior erro também nosso é tipo assim, ó, por exemplo, igual você falou, a gente leva para dentro de casa o alimento, né? Então, é nós que vamos ao mercado, pega da gôndola, coloca no carrinho e leva para casa, né? Só que às vezes a gente culpa o alimento, entendeu? Então, tipo assim, igual você falou, pá, o pão, se eu comer ele vai engordar, o pão engorda, o doce engorda. Pão não engorda, doce não engorda, quem engorda é a gente, né? Então, todo alimento que nós comemos, ele tem a sua quantidade. Então, por exemplo, se eu for comer o pão francês e eu comer ele junto com uma proteína, por exemplo, vou comer ele de manhã, faço um ovinho mexido, ou coloco um queijinho fresco, ou se não eu como pão e às vezes eu faço uma vitamina. O que eu posso fazer? Eu preciso comer o pão inteiro? Será? Será que metade dele não vai me satisfazer? Né? Então é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que a minha satisfação com o alimento não é aquela satisfação de você comer até o ponto de você falar assim, nossa, comi muito, tô cheio. Não. É aquela, uma satisfação, como que eu falo? Que é gostosa. Você comeu, mas ao mesmo Sim, tempo você está se sentindo bem. Aquela questão de bem-estar, sim. né? Então, e não é fácil da gente saber quando a gente está satisfeito. Na verdade, nós não fomos treinados para saber quando o hormônio da saciedade está falando assim, tá bom, Michelle, agora você já comeu, agora chega. Na verdade, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, se eu como na hora do almoço ou na janta, né? Porque são refeições maiores, né? Eu começo a comer muito e vou bebendo muito líquido junto. O que, que vai acontecendo com isso? Parece que não sacia, parece que quer comer mais. Você come mais, bebe mais, come mais, bebe mais. E nisso, enquanto tiver ali sentindo o cheirinho da comida, porque aí coloca aquele tanto de panela em cima da mesa, e aí você tá sentindo o cheiro, o que a gente vai fazer? É automático. Você Vai acabou de comendo. comer, vai lá, ah, não, meu arroz acabou, vou lá e pego mais um pouquinho de É, arroz. Ah, não, meu feijão tá acabando, então vou lá e pego mais um pouquinho de feijão. E aí? sim. Entendeu? Então, como que a gente pode achar uma estratégia? Então, se eu sou uma pessoa que come depressa, né? Às vezes, se eu fico muitas horas sem comer, então, por exemplo, eu tomei café da manhã às 5 horas da manhã, vou almoçar 1 hora da tarde. Então, o que, que acontece? Fica muito distante uma refeição da outra. Então, isso pode acontecer o quê? Que eu chegue na hora do almoço como? Varado de fome, né? E aí, será que eu vou conseguir comer aquela quantidade que realmente eu preciso? Então, eu preciso entender qual que é a minha rotina. Eu preciso me conhecer. Eu tenho que saber se eu gasto energia, se eu não gasto energia, como que tá a minha rotina, se eu, igual eu falei, se eu tô dormindo bem, se eu não tô dormindo bem. Tudo isso vai me auxiliar também na alimentação, né? Eu acho que o mais difícil é arrumar uma rotina, né? Ah, verdade. E comer também, comer nos dá prazer, né? Comer tem, acho que tem vários sinônimos, né? A gente está Sim, reunido em família, chamar algum amigo para comer, experimentar uma coisa diferente, ou sair mesmo de casa, ir no restaurante, comer alguma coisa diferente. exatamente. E a comida, na verdade, comida e bebida, ela tem muito a ver com a parte social, né? Então, mas é muito interessante essa questão de cultura mesmo, alimentar, porque, tipo assim, ó, a Dayana falou uma coisa aqui que é muito importante, que eu já ia até comentar mesmo. Nós fazemos a refeição, né, junto com outras coisas. Então, por exemplo, tô comendo e assim, ó, no celular, né? Tô comendo logo a televisão torando atrás de mim. E aí agora esse negócio de notícia o dia inteiro, falando de pandemia o dia inteiro, aí você começa a escutar problemas, você começa a comer mais rápido, parece que vai até te deixando meio perturbada ali, e você começa a comer mais depressa. Verdade. A minha avó sempre falava uma coisa, e eu concordo quando ela falava, quando a gente era criança, né, que ela falava assim, ó, vamos parar de conversar, vocês estão conversando muito, e comida é hora sagrada. E se a gente pensar, é uma hora sagrada mesmo, porque é a hora que a gente tem o quê? Que a gente está se alimentando, a gente está dando alimento para o nosso corpo, a gente está trazendo vida para a gente, né? A gente come para a gente poder sobreviver, né? Então a gente não vive para comer, a gente come para a gente viver, né? Então, o que é o certo? É a gente sentar, a gente pegar o prato, você saber o que você está colocando no prato, né? Você mastigar, você deliciar a comida. Então, coloca, primeira coisa, o prato está aqui, pegou o garfo, né?
Pegou uma quantidade de comida, colocou na boca, mastiga. E aí, o que você faz com o garfo? Deixa ele descansar no prato. Mastiga, come devagar, sem pressa, né? Aí pegou e engoliu, vai lá e põe de novo na boca, né? Uma estratégia, põe uma borrachinha de dinheiro aqui no punho, sabe aquelas borrachinhas que puxa o cabelinho do braço? E aí toda vez que você olhar para aquela borrachinha, você fala assim, não, eu preciso deixar o garfo no prato. Eu não tô descansando o garfo, porque senão a gente faz como? Ó, vai só levantamento de garfo literalmente, né? Sim, verdade. Então, e se a gente pensar, a comida, ela é uma das coisas que causa vício, pode acontecer um vício de algum alimento, né? Só que, por exemplo, bebida alcoólica, as drogas ilícitas, o que mais? Que causa cigarro, ele causa para você um vício, só que é uma coisa que se você faz um tratamento, tudo às vezes não é fácil, só que depois aquilo ali não faz parte da sua vida mais. Agora, como é que você tira o vício da comida? A comida não tem como você É, tirar da sua vida, porque você precisa comer para você sobreviver. Então, como a que a gente comida consegue remete, melhorar? né? Remete, mas o que Remete muitas acontece? coisas. Remete muitas coisas. Então, tem alimento que às vezes a gente come, a gente lembra da nossa infância, né? Então, por exemplo, você fala assim, nossa, aquele doce de abóbora que a minha avó fazia e tal. E de repente eu vou fazer uma dieta e vou parar de comer o doce de abóbora, que é uma coisa que me traz bem-estar, porque eu lembro da minha avó, entendeu? Só que aí o que eu posso fazer? Eu preciso comer o doce todo dia? Aí é que tá. Eu preciso comer o doce todo dia, né? Eu preciso, refrigerante. Nossa, eu sou viciada em refrigerante e tal. Eu sempre falo para os pacientes, porque quando eles chegam no consultório, eles já chegam com uma. Como que eu falo? Com Parece que eles já chegam. preconceito. É, tipo assim, ó. Nossa, se a hora que eu chegar na nutricionista, ela vai me tirar o refrigerante, ela vai me tirar o churrasco, ela vai me tirar não sei o quê. Não, não é assim. Então a gente tem que pensar no desmame. Se eu tomo 2 litros de coca por dia sozinho, então, em vez de tomar 2 litros, eu vou começar a tomar 1 litro. Ó, querendo ou não, de 2 para 1 já foi 1 litro de diferença. Depois, Com não, agora eu vou certeza. diminuir para metade. Agora eu vou para 500 ml. Até eu me sentir confortável de repente eu falar assim, nossa, não tomei refrigerante hoje. Nem lembro que refrigerante existe, entendeu? Mas é desmame, né? O doce é a mesma coisa, né? Então, tudo a gente tem que ir diminuindo aos poucos. Então, se eu como doce todo dia, o que acontece? Eu estou alimentando esse hábito. Então, por isso que eu sinto falta do doce. E sem contar que açúcar, entre outros alimentos, aumentam mais substâncias psicoativas no nosso corpo que dá a sensação de prazer. Por isso que mulher, quando a gente está naquela época de TPM, o que mulher gosta de comer nessa época? A maioria gosta de comer doce, né? Mas por quê? A gente fica estressada, entendeu? A gente quer alguma coisa que a gente come e parece que dá aquela sensação de a gente estar melhor, de bem-estar, né? Mas quanto mais eu como, mais eu quero comer. Então aí é quando a gente pode pegar e fazer trocas, né? Então evitar de ter muita coisa em casa. Então, igual você falou, a gente vai no mercado. Se eu sei que eu tenho dificuldade com doce, para que eu vou comprar muito doce? Compre uma quantidade que eu sei que, eu vou comprar um bombom para cada aula de casa. A hora que acabar, acabou, acabou, entendeu? Aí, você acha que alguém vai querer sair para comprar um doce? É difícil, hein? Sair, só se Não tiver um vai, mercadinho encostado em não vai. casa, mas a pessoa não vai sair para comprar esse doce, né? O que eu É, acho engraçado também é assim, por conta da algumas pessoas não conseguem cozinhar sem alguns temperos, sabe? Temperos químicos que às vezes eu falo, nossa, não acredito. Às vezes eu vou cozinhar na casa de alguém, estraga a ou comida. sim, a pessoa fala, nossa, mas você vai fazer não sei o que sem sazão, nossa, ou esse tal tempero, ou Não, e alguma acho um coisa assim. absurdo, né, você não Acho usar. um Fala assim, como absurdo. assim você não usa caldo quinor? Não acredito. Sim, Não, não tô acreditando. sim. Ah, e eu Tá. até vou ver Nossa. se eu consigo abrir um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, Pode ir falando, Samu. dá vontade, às vezes, quando eu vou na casa de uma pessoa que tem todos esses temperos, vontade de fazer uma caixinha e escrever assim, drogas, Não literalmente. pode. Não pode, tipo, toda Literalmente não deve. sim, não, fala sério, viu? Porque tem como sim fazer uma comida boa com um bom tempero, usando as coisas naturais, mas as pessoas esquecem muitas vezes, sabe, que existe isso. Exatamente, exatamente. Eu vou pegar um valor nutricional aqui Ah,
Deixa eu ver se eu acho aqui um caldo de, sei De lá, um caldo quinoa. de quinoa. Vou ver se eu acho algum É, aqui só para. é muito complicado, é até engraçado, né? As pessoas, assim, Mas não... para você ver como é que virou cultura. Aqui no Brasil é cultural a gente fazer comida temperada. E na cabeça das pessoas, Sim, comida temperada é comida é, com muita coisa, entendeu? Que é com muita sim, coisa o que seria? Se fosse pelo menos muito tempero natural, né? Você misturar vários tipos de tempero, mas não. Para sim, eles de temperar é ter um caldo pronto, né? O sazon, o caldo quinoa, e você colocar mais sal. E pior de tudo é completar com sal. Além de usar o o caldo, pior ainda de põe tudo. sal, né? Sim, verdade. Então, Acho que foi ontem que as pessoas começaram, assim, a abrir a mente para as especiarias, como curry, cominho, sabe? sim, Até sim. cheiro verde, que eu acho indispensável para Não, uma cheiro boa verde, comida a hoje. maioria tem até em casa plantado no chão de casa lá, entendeu? Mas as pessoas não. Ah, eu acho Não que usam. virou muito cultural, sabe? Eu acho que infelizmente, né, a cultura, em vez de ir para o lado bom, porque se a gente pensar, hoje é tudo muito fácil, né? Então, existe coisa mais fácil do que você usar um caldo de galinha que já está pronto? Em vez de você pegar e fazer o Né? caldo de galinha, por exemplo, que igual eu comentei, né, que é fácil da gente fazer, né? Que você deixa a água ferver lá com um pedaço da carne, com os legumes, com algumas especiarias, né? Ou um caldo de legumes. E não, você mesmo, amor, quando a gente faz o risoto, a gente não deixa, você não deixa fervendo lá, Né? A gente faz fazendo o caldo e todo você usa aquela água. caldo, tudo, sim. É Então, assim, mas às é vezes assim. a gente esquece, né? As pessoas se esquecem, é um pouco, às vezes, de muita a gente, porque a gente faz o que a gente vê, né? Muitos brasileiros são muito assim. E por conta da propaganda, a gente vê na televisão, tal, e a gente acha que, nossa, é gostoso, e a gente cresceu usando essas coisas. É, Então, assim, é. para mudar a cabeça das pessoas e mostrar que Não, é muito realmente é difícil. bom, É é, muito difícil. Não, e olha isso daqui, ó. Isso daqui eu peguei um caldo de carne, caldo de frango, né? De galinha. sim, Olha só a informação nutricional. Em meio cubo, tá? Meio cubo do caldo, valor energético 13 calorias. Aí a gente fica assim, não, mas não tem muita caloria. Você pensar 13 calorias para meio caldo, até que não é pouco, não. Mas tudo bem. O nossa, nosso problema aqui não é caloria, porque o problema maior desses caldos é o quê? Sal, sódio, né? Aí, lembrando da porcentagem de valor diário. Então, aqui, quando a gente vê, por exemplo, valor energético 1%, então até que não é muito, carboidrato não tem, então é zero, né? Tem muito pouquinho. Gorduras totais 2%, então também é uma quantidade muito grande. Até assim, apesar que pela quantidade de calda, eu ainda acho que é alto isso daqui. sim, Agora, você vem no sódio, 1.004 miligramas. Lembrando que gramas de gramas tem diferença, gente, pelo amor de Deus, hein? Então, isso daqui é miligramas. Mas mesmo assim, olha o valor diário: 42% do valor meu Deus, diário. Ou seja, em meio caldo, né? A gente, 42% é quase a metade do que você deve consumir de sódio no dia. E aí o que uau, acontece? A gente coloca esse caldo de galinha, sei lá, ou qualquer caldo parecido com esse, né? Que é pronto. Você coloca ele na comida e ainda coloca sal, né? né? Então, aí as pessoas falam, nossa, mas eu não sei por que eu tô retendo líquido e tal. Claro que esse não é o único motivo de retenção de líquido, porém, é um dos, sim, né? E pior de tudo, são pessoas hipertensas que já têm problema de coração, né, de hipertensão, e utilizam esse tipo de alimento. Então, quando o paciente chega para mim no consultório e eu pergunto para ele, na anamnese, uma das coisas que eu pergunto, faz uso de tempero pronto? Né? Então, sazon, caldo quinoa. E aí eu pergunto se a pessoa tem alguma doença, né? Se ela é diabética, hipertensa. A maioria é hipertensa e utiliza essas coisas. Nossa, Né? Então, assim, aí eu já aviso, eu falo assim, ó, isso daqui a gente não deve usar, não é nem evitar, é não usar, né?
Então, porque se a gente não usa esse tipo de alimento que já vem pronto, com essa quantidade enorme de sódio, o que a gente pode fazer? Vamos usar o tempero natural, aquele que veio da natureza. Porque ele entra também como o quê? Como um alimento funcional, né? O que é um Sim, alimento funcional? Ele vai ser bom para o que esse daqui pode ajudar a reter líquido, o tempero natural ele ajuda a gente a não reter líquido, né? Ele serve até como diurético, né? Então, por exemplo, a verdade. salsinha, se a gente fizer o chá de salsinha, é um dos. Nossa, é tomar e ir no banheiro. Tomar e ir no banheiro, né? Porque é um ótimo diurético. Então, quais são as minhas escolhas, né? Então, para emagrecer, para a gente ter qualquer resultado, tanto para quem é diabético, quem é hipertenso, quem quer perder peso, até quem quer engordar. Tem pessoas que é a dieta da engorda, que é o contrário, né? Então, o que que a gente deve fazer? O que que a gente, se você pensar, é, é tudo igual, é a mesma coisa. A diferença, quem quer emagrecer tem que ter uma qualidade alimentar, vai comer um pouco menos. Quem quer engordar vai ter a qualidade alimentar, só que comer mais. Quem é diabético vai ter o controle, né, do carboidrato. Não quer dizer que eu não posso comer carboidrato, mas qual tipo de carboidrato que eu estou comendo? É aquele pão branco que a gente compra no mercado, cheio de coisa, ou eu tô comendo uma aveia, tô comendo um cereal, tô comendo um pão integral, né? Então, e as receitas, o tanto que é fácil, gente. Hoje a alimentação saudável, Sim, gente, antigamente era difícil de ter uma alimentação saudável. Hoje não, hoje é a coisa mais fácil do mundo ter uma alimentação saudável. Porque a gente consegue cozinhar em casa coisas com pouco ingrediente, ou seja, para ser saudável, a gente tem que usar pouco, na verdade, né? é verdade. E aí tem muita informação hoje também, né? Tá aí Tem. internet, porque antigamente era os livros, tal, a gente tinha que comprar para a gente saber uma receita. Hoje não, né? Hoje Hoje a gente não. só Ixi. colocar na internet a gente já sabe dá milhões de receitas que a gente pode tentar e fazer. Muitas vezes as pessoas também têm preguiça É mais e preguiça, eu achar acho. que eu não sei, eu não tenho dom É, para isso, não vai na verdade, ficar a gente bom, acomoda, vira comodismo, fica né, Samuel? A acomodado. gente fica acomodado, né? Porque a gente acha que é muito difícil, que não vai dar certo. Fácil não é, né? Emagrecer, o emagrecimento é fácil? Não é fácil. Realmente, não, é uma coisa que não é fácil de acontecer. Mas, porém, é uma Sim, coisa que né? se a gente fizer com frequência, com certeza vai ter resultado, né? Sim. E é para nossa saúde, né? É para nós mesmos. Às vezes a gente fala, eu quero fazer algo, mas você quer uma coisa em troca. Mas a gente tem que pensar que é para o nosso bem, entendeu? Não Sim, fazer pensando o que a outra pessoa vai achar, ou vou fazer isso porque é o padrão da sociedade, sabe? Você tem que põe na cabeça que a gente tem que mudar os nossos hábitos, que é para o nosso bem, sabe? Eu vou fazer isso que é para sim. mim se sentir bem e eu sei que no futuro ou em alguns meses eu vou sentir a diferença, sabe? Eu Exato. vou, É isso que a gente tem que pensar. Você tem que pensar na qualidade de vida, né? E o emagrecimento, o objetivo que você quer ter, ele vai acontecer como? Ele vai acontecer, mas porque você está fazendo correto. É uma consequência. Então, se você faz certo, qual que é a consequência? Ah, vou perder peso, né? Eu quero melhorar minha diabetes, eu quero melhorar minha saúde, né? Então, não é tão difícil assim também a gente colocar na cabeça que melhorar. Na verdade, acho que um tratamento nutricional, a gente sim, às vezes diminuir certas coisas, evitar certas coisas, é muito mais fácil que tomar remédio todo dia, né? com Só que a certeza. partir do momento que a gente já começa a ter que tomar medicação, então, se eu tenho diabetes e o médico me passou um remédio para diabetes, eu vou ter que tomar remédio. Porque às vezes só o alimento ali não vai ajudar mais. Aí já é um pouco tarde. Só que se eu, mesmo tomar remédio, se eu estiver tomando remédio e tudo mais, e eu não me alimentar certo, o que, que vai acontecer? A diabetes ela vai continuar alta, não vai mudar nada. E aí o médico ele vai aumentando a dosagem da medicação, né? Então, se eu tomava remédio uma vez por dia, agora eu vou ter que tomar às vezes 2 vezes por dia, né? Às vezes eu tomava um remédio só, vou ter que tomar 2 tipos de remédio. Então, o que, que é melhor para mim? Né? Será que é melhor para mim eu me cuidar, eu me controlar, né? Pelo menos no começo aí pode ter um sofrimento, mas depois esse sofrimento ele vai trazer benefícios para mim. Ou eu prefiro ficar sofrendo, porque a gente pensa assim, ah, eu vou morrer mesmo, então deixa do jeito que tá.
Só que a gente vai morrer hoje, vai Sim, morrer é amanhã, a gente verdade. não sabe. Às vezes você pode durar mais 20, 30 anos da sua vida e sofrendo. Sim, Então é melhor viver 20, 30 verdade. anos de uma maneira mais, né, com mais Saudável. qualidade, mais Bem, com mais saudável. qualidade de vida. E É, às vezes as consequências não vêm assim tão rápido, né? Claro que em algumas pessoas podem vir com mais facilidade, mas em outras a gente vai sentir isso lá na frente, sabe? Acarretar até alguma doença ou depressão, insônia, até mesmo uhum. a obesidade, Obesidade, aham. né? Então, assim, a gente tem que começar hoje, né? Tem que Fazer começar hoje. Não é segunda-feira, não é é, no Dia Mundial da Dieta ou do Exercício Físico, não. É começar hoje, né? A, deixa eu ver, a sua irmã até então, colocou uma coisa muito legal aqui, ó, que ela falou que estava assistindo um programa e falou assim, ó, que também a importância do trabalho psicológico aliado à reeducação alimentar. E penso também na importância da educação alimentar desde a infância. Vejo os pais achando engraçado e bonitinho quando as crianças se embebedam com refrigerante, né? E a dizer também os lanches levam para a escola. Gente, isso é o que mais tem. Nossa, é uma sim, coisa absurda. Então, essas comidas hoje que a gente vê que é totalmente industrializado, que não tem nada de bom, vem como? Com desenho de criança. Por quê? Porque é criança que vai comprar. Não é adulto que vai comer. Tem adulto que gosta, mas o público mesmo é o infantil. Ah, eu quero o bolinho do Ben 10. Ah, eu quero não sei o quê. A mãe vai lá, compra e leva para onde? Põe na para lancheirinha dele para casa. levar para a escola e leva para Verdade, casa, né? Então, o que a gente deve verdade. fazer? Então, quais são as dicas? Nessas dicas que eu passo para vocês, que eu vou até ler aqui agora para vocês, vai servir tanto para ajudar nessa questão da ansiedade, quanto ajudar nessa questão do peso, da melhora da qualidade de vida. Né? Que são coisas que a gente já tinha até comentado antes no grupo. Mas, primeira coisa, aumentar o consumo de água, né? Para ajudar o funcionamento do cérebro, do intestino, né? E de todo o nosso corpo. Come mais devagar. Então, quem come depressa, lembra da borrachinha do dinheiro que puxa cabelinho. Essa daí ajuda bastante. Coma Verdade. salada primeiramente, por ser fonte de fibras, ela há o aumento da saciedade. Come salada primeiro, depois come o prato principal, né? Porque a gente tem muito aquele mecanismo automatizado, que igual eu falei para vocês, você come, tá ali a panela, tá sentindo o cheiro da comida, vai lá e pega mais e coloca no prato. Dormir melhor, então melhorar a qualidade do sono. Então, uma coisa que ajuda bastante é o quê? Ah, eu vou. O que eu faço? Eu, Michele, porque antes eu tinha costume de dormir mais tarde. Então, para eu dormir mais cedo, eu já começo a apagar a luz do quarto, aquela luz muito forte, eu acendo uma luz mais tranquila, então, uma abajur, uma luz mais baixa, né? Evita, gente, de usar coisas antes de dormir que tenha luz, celular, televisão. Então, pega um livro, às vezes faz uma meditação ali antes de dormir, porque é uma forma da gente melhorar o nosso sono, né? Porque assim a gente consegue até o quê? A gente vai conseguir até dormir melhor. Porque aí já começa a dar um soninho gostoso. Então, a luz mais baixa, né? Evitar de comer muito próximo do horário de dormir, isso também é muito importante, né? Sim. Evitar, igual eu falei para Mastigar bem os vocês, alimentos. comer devagar, mastigar, Sim. evitar jejum muito prolongado, então evitar refeições muito longe uma da outra. Aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, isso daí já passou, já faz tempo, tá? Mas não quer dizer também que eu tenho que ficar 10 horas sem me alimentar, 5 horas sem me alimentar. Não, eu preciso me conhecer, eu tenho que saber que a hora que eu tô com fome, mas eu não posso deixar a fome aparecer daquele jeito que se apareceu o coitado do boi na frente, come o boi, tá? Tem Então, aquela frase, né? Que fala: coma para viver e não viva para comer. exatamente, É isso também, exatamente isso. Então tem que se conhecer, né? Não né? evitar de ficar comendo em horário muito distantes para não acontecer de ter um aumento, né, na refeição. Não comer em frente à televisão, celular e computador, como a gente comentou, né? O que ajuda também bastante no melhora da ansiedade? Evitar café, que é um estimulante, né? Que ele aumenta a dopamina, que ele ajuda na concentração durante um tempo, só que depois ele pode aumentar a ansiedade. Então, pessoas que gostam de tomar café, não que seja proibido de tomar,
tá? Então, quem gosta não é que precisa ficar sem café, não. Não tô falando para vocês pararem de tomar. Porém, quantidade tem que ser muito pequena. Agora, se falar assim, não quero tomar mais café, pode ter certeza que a qualidade da vida vai ser melhor, tá? Então, às vezes, um chá, porque aí se eu pensar numa uma erva cidreira, né, no capim-cidreira, que mais? Camomila. Então, isso, na verdade, vai ser funcional para mim. Vai melhorar até essa questão da ansiedade, tá? Bebida alcoólica, então isso daí não precisa nem comentar, né? Isso daí não tem nem que diminuir, né? Se conseguir cortar, é a melhor coisa que faz na vida. E vale Dietas ressaltar muito... também, Mi, que pode falar. além do café, tem o chá mate, o chá preto, Que né? são Porque a estimulantes gente também. são São estimulantes também, estimulantes. como não só o café, que também faz o Não mesmo só. efeito, Faz o mesmo efeito, exatamente. E aí, né? o pessoal que quer emagrecer começa a tomar 1 litro, 2 litros de chá no dia, depois chegar à noite não tem nem areinha no olho, né? Tipo, nossa senhora, não consigo dormir, meu Deus, o que eu faço? Mas por quê? Sim, Né? Às vezes fala assim, mas eu nem tomei chá à noite, mas não precisa tomar o chá à noite. Tudo que você faz durante o dia pode refletir no seu sono, tá? sim, Bom, dietas muito restritivas, principalmente em carboidratos, porque, para quem não sabe, o carboidrato complexo é um dos alimentos que tem triptofano, ou seja, alimentos que são bons para o bem-estar, né? Ajuda no sono. Então, como eu falei, cereal integral, né? Os tubérculos. Então, a gente tem que tirar carboidrato da dieta de espécie alguma. Se tira o carboidrato da dieta, pode ter certeza que vai aumentar a ansiedade, né? Porque a gente tira o alimento que dá energia pra gente. E como é que eu fico sem o alimento que dá energia? Eu tenho que saber comer o carboidrato e o tipo de carboidrato que eu tô comendo, tá? um tipo de carboidrato. Então, por exemplo, alimentos cereais integrais como aveia, arroz integral, a abóbora, batata, a banana é um alimento do bem-estar, semente de girassol, as nozes, amêndoas, as leguminosas, que é a família do feijão, né? Feijão, grão de bico, a lentilha, tá? As oleaginosas no geral, então, além das nozes, as castanhas, né? Que a amêndoa e as castanhas contêm bastante selênio também, que ajuda a diminuir o estresse, tá? E o magnésio, cobre e zinco a gente encontra bastante também em cereais integrais, nas oleaginosas, nas sementes e os outros alimentos integrais. Ou seja, se eu tenho uma alimentação equilibrada, com qualidade, como eu comentei, alimentos integrais, menos alimento processado, como que eu não vou ter bem-estar? Como que eu não vou conseguir emagrecer? Né? Porque se pensar, eles são bons para tudo, tanto para ansiedade, quanto para perder peso, quanto para engordar, quanto para qualquer coisa, tá? Então, essa tem que ser a base da nossa alimentação. A gente não tem que viver de dieta. A gente tem que comer certo pensando que tem que ser pro resto da vida, né? Então, não adianta eu pensar numa dieta de 1 mês, 2 meses, que depois, na hora que eu parar, o que vai acontecer? Eu vou engordar tudo de novo. Então, vai adiantar? Será que todo esse sofrimento ele vai adiantar? Né? Então, é isso que a gente tem que colocar na balança. Se a gente conseguir nos adequar, né? Então, eu falei para vocês, gente, pratique exercício físico. A gente precisa gastar energia, né? Tem um paciente meu que ele brinca, ele fala assim, não, tudo que a gente come tem que sair. Então, é a mesma coisa do carro. Se eu coloco combustível no carro, né, ou qualquer outro meio de transporte e eu não andar, o combustível vai ficar intacto ali. A gente só vai gastar o combustível se eu utilizar o carro. Agora, a gente é a mesma coisa. A sorte é que a gente tem outros tipos de gasto de energia além do exercício físico. Só que o exercício físico, ele acelera mais, né? Então, se a gente faz com Sim, mais frequência, se eu faço com uma intensidade maior, ajuda mais também nessa questão do emagrecimento. Mas se eu sou uma pessoa que nunca fiz exercício físico, já vou querer começar a correr 10 quilômetros, sendo que às vezes eu nem sei correr, aí é que tá. Então, tudo a gente tem que começar aos poucos e ir aumentando aos poucos, né? Então, a gente sim, não pode colocar que vai ter um resultado durante 1 mês. Não. Às vezes a gente tem que pensar que pode ser que dure 1 ano, 2 anos, que seja, mas que sejam 2 anos que vai durar para o resto da vida. Então, qual que é a escolha que a gente deve fazer? De 1 mês, 2 meses ou para o resto da vida? Né? Então, era isso que eu queria deixar para o é, pessoal. Né? Então, não é um papel que vai fazer milagre, não é uma dieta. Fala, Michele, faz uma dieta para mim? Não, não adianta. Não vai adiantar. As mudanças, elas têm que começar como, né? Então, eu preciso ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Eu pontuar e começar a melhorar. Então, um papel escrito lá a quantidade de arroz, de feijão, isso vai me ajudar?
Tem muitas pessoas que emagreceu sem fazer uma dieta de papel, Sim. né? Conseguiu como? Só mudando a sua rotina e seus hábitos. Mas a sociedade também colocou na nossa cabeça que nós devemos tomar um desjejum mais leve, tipo um café da manhã leve, um almoço fardo e um jantar mais do que fardo, tipo um jantar de rei, sabe? Não jantar com todo mundo, fazer questão de comida. E isso literalmente, você pode explicar melhor pra gente, né? Isso literalmente é errado. Não, Fazer claro. um desjejum leve e fazer Mas por que que um vai jantar fazer? bem no jantar. Por que que vai fazer um almoço farto? Porque comeu. Porque, pensa, a nossa primeira refeição do dia é o café da manhã. Ah, eu vou comer só um ovinho mexido, que é só proteína. Mas eu vou precisar de um carboidrato. Porque como é que eu vou começar o dia sem energia? Eu tenho um estoque de energia só lá no fígado, a gente tem um glicogênio. Só que a gente vai utilizando e vai acabando. Só que a gente acha que queimar gordura é a coisa mais fácil do mundo, mas não é tão fácil assim. E para queimar gordura, eu preciso do quê? De energia. E aonde que eu tiro energia? Da comida, Né? né? Então, adianta fazer exercício em jejum? Tem que pensar em, eu vou fazer um exercício em jejum, hoje vou fazer 1 hora de elíptico em jejum. O que vai acontecer? Eu vou queimar massa muscular até falar chega. A gordura mesmo que eu precisava queimar, eu não vou conseguir queimar. Eu vou queimar Sim, pouco. Aí, de repente, você faz uma avaliação, o paciente perdeu gordura e massa muscular. E aí? Né? E às vezes a verdade. gente perde, e quando a gente não faz, a gente só pesa, pega uma balança normal que não tem, o que não separa, né? A músculo e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai pesar e aí você perdeu massa muscular, só que deu diferença na balança. E a gente acha que é o quê? Eu perdi peso. Só que na verdade a gente perdeu aquilo que não deveria ter perdido. É, Olha como é que é complexo, entendeu? Então, eu tenho que comer equilibrado desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Então, não é questão da quantidade de alimento que eu vou comer, mas sim a qualidade. O que eu estou comendo na refeição? o que Isso que é estamos comendo. importante, né? Então, se a gente tivesse controle, acho que todo mundo, a primeira coisa que tem que fazer, faz uma lista, vê o que precisa melhorar. Eu preciso dormir melhor, preciso fazer mais exercício físico, preciso comer mais devagar, preciso me alimentar melhor. E pontua nessa lista e começa a ver o que você consegue melhorar primeiro. E assim a gente consegue ir se adaptando, né? E conseguindo ter resultados. Se planejar com antecedência, né? Acima de tudo. Se planejar com Ter um antecedência. planejamento, Então, sabe? exatamente. Porque eu acho que um pouco que a gente muda na nossa vida, a gente começa a sentir resultados, né? E a gente começa a se sentir melhor. E a gente se nos sentindo melhor, a gente trata até as outras pessoas melhor. Porque se a gente não tá bem, a gente trata todo mundo mal até. Então a gente Verdade. tá mal com a dieta, mal com as pessoas, e a cabeça fica como? Aumenta a ansiedade e pode levar à depressão. É uma bola de Realmente. neve, né? Tem Bom, aquela que quem não, come tá com mau humor, né? Então a gente tem que. Quem é não isso come aí. está sempre com mau humor. A gente tem que É, é prestar isso atenção e mesmo. ser conscientes. E ser consciente. Bom, gente, o Wagner colocou aqui que faltam 5 minutos, tá? Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Foram esses dias, né? Foram legais porque a gente conseguiu passar bastante informação. Só que, como o Wagner falou, o pessoal precisa pegar e começar a salvar as coisas e começar a ler com calma, tentar colocar na prática, tá? Mas é isso, eu desejo a vocês toda a felicidade, desejo vocês que vocês tentem cumprir mesmo, ver o que precisa melhorar e coloca isso como uma meta de vida, porque a gente precisa viver melhor. Não pense em emagrecimento, eu preciso emagrecer. Tudo bem, você pode precisar emagrecer, mas não pensa no emagrecimento, pensa na sua qualidade de vida, tá? Pensa no seu futuro. Porque não adianta, às vezes, eu fazer umas dietas malucas e ficar doente depois. Aí aquele negócio, a pessoa te vê, nossa, você emagreceu, você tá doente? Em vez de, Né? né? Porque o emagrecimento que a gente faz de forma errada, a gente fica com cara de doente. E se você Sim, emagrece de forma correta, você fica mais jovem, o cabelo fica melhor, a pele fica melhor e tudo mais.
Então, gente, vamos começar. Quem tem dificuldade, começa a partir de hoje. Se não jantou ainda, vai fazer uma refeição mais leve, né? Amanhã cedo, já organiza, acorda mais cedo, vai fazer uma caminhada, tá? Então, pensa que cada um é cada um, muito individual, tá? Então, eu acredito que se vocês fizerem tudo isso, né? Eu acredito também que tem que pedir ajuda para Deus também, porque eu acho que a gente sozinha, às vezes, a gente não consegue fazer tudo, né? Sim. Então, pedir ajuda para Deus, né? E colocar essa meta na nossa vida, nossa, não tem por que dar errado. Não tem o porquê a gente não ter sucesso. E ter a consciência que a gente é o que a gente come, né? Então, acho que isso vai nos motivar mais ainda em pensar 2 vezes quando a gente pensar na nossa alimentação. A gente é o que a gente come. Então, temos que ser gente, ó, vai cair, já deu nosso tempo aqui, ó. Beijo para todo mundo, viu? Um tchau, abraço. tchau. E se cuidem, tá? E continue nos acompanhando mais esses dias. Nos próximos capítulos. Os próximos capítulos. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.